Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. E aí, meus irmãos, como que vocês estão? Bem, eu espero que sim. Antes de tudo, peguem suas Bíblias, se vocês puderem, que é bastante válido, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor, guardar na tábua do nosso coração e aprender junto com nossos irmãos. Amém? E a mensagem que o Senhor nos deixa para o dia de hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 26 apenas, tá certo, irmãos? Que diz assim: exortações à santidade. Mas antes da leitura, peço a todos que não são inscritos que se inscrevam no canal, ative o sininho de todas as notificações para que você possa receber as mensagens em seu dispositivo e, consequentemente, separando aquele tempo de qualidade com o Senhor, fortificando a sua fé, o seu lado espiritual. Eu também quero saber se tem alguém do outro lado da telinha que ama a Deus, que é apaixonado por Jesus, acima de todas as coisas. Então glorifica o nome do Senhor e vamos para a mensagem com esse espírito de adorador. Amém? Vamos lá, que diz assim: fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Irmãos, o que o Senhor está falando para nossas vidas verdadeiramente através desse versículo? Vamos analisar ele pedaço por pedaço, tá certo, irmãos? Para que a gente venha compreender essa questão da ira que muitos têm dúvidas. Entende, irmãos? Se é possível o homem suportar a ira e não pecar, sabe, irmãos? Ou se não tem como irar e pecar, não tem como ter controle. Vamos lá ler e entender de uma vez por todas essa questão, tá certo? Vamos lá, que diz assim: fiquem irados. Bem, o Senhor está dando uma legalidade, está permitindo. Fiquem irados. Mas logo a seguir, olha o que a palavra diz: e não pequem. O que isso quer dizer? Tudo bem você ficar irado, isso é da carne, mas não pequem. Você que está na presença de Deus, que o Espírito Santo habita em você, não pequem. O Espírito Santo vai fazer de tudo para que você não venha pecar. Mas se você não der atenção para ele, se você não, sabe, irmãos, tiver vigilante e ao mesmo tempo orando, você vai cair em tentação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa estar sempre em comunhão. A gente precisa sempre estar com um pensamento voltado para o Senhor. Sim, é possível você irar e não pecar, mas o que eu quero dizer para você? Você tem que praticar isso, sabe? É muito forte, irmãos, a ira, mas você praticando, você não vai pecar mais, porque o Espírito Santo sempre ele deixa um toque, um desconforto em você, sabe? Um sinal para que você não venha pecar. Se você estiver próximo a ele, você vai entender esse sinal. Mas se você estiver distante, infelizmente, irmãos, você nem vai ouvir a direção, você nem vai ouvir, sabe, irmãos, a conservação da tua imagem, da imagem de outras pessoas, do teu ministério. Aí você pega e vai quebrando tudo por dar espaço ao diabo, sabe, irmãos, por dar brechas espiritualmente. Aí o diabo pega e entra e você fica como? E aí, varão?
Por que deixou isso acontecer? Não estava com o Espírito Santo? Colocou ele de lado? As pessoas perguntam logo. Entende, irmãos? Porque, deixa eu te dar um exemplo. Pedro sem o Espírito Santo, quando Jesus foi se entregar, ele correu lá e cortou a orelha do soldado. Foi ou não foi? Jesus foi e colocou no mesmo lugar. E repreendeu Pedro. Corrigiu Pedro. Mas quando Pedro estava com o Espírito Santo, ele era carnal, como antes, se precipitava e quebrava a cara diversas vezes? Não. Pelo contrário, Pedro era a bênção na presença do Senhor. A sua resta, a sua sombra curava. Ele, nos dias de Pentecostes, depois de Atos 2:2 ali, que foram batizados com o Espírito Santo, ele pregou o Evangelho, irmãos. E mais de 3.000 vidas foram salvas, foram libertas para a honra e glória de Deus Pai. Então, não é impossível você se resguardar, você obedecer o Espírito Santo. Não é impossível. Que a própria palavra de Deus diz: se crerdes, tudo é possível àquele que crê, irmãos. Não importa a área que você esteja sofrendo ataques. Tudo é possível ao que crê. Vigiai e orai, para que você não venha cair em tentação. Amém, irmãos? Se você caiu alguma vez é porque você estava, sabe, irmãos, despercebido. Sabe, estava no mundo da lua, voando, sabe, não estava ligado nos céus. Então pecou. Fosse assim, Jesus ia pecar também, quando o diabo pegou e começou a tentar ele, após ele ter sido batizado com a presença ali do Espírito Santo, sabe, irmãos? E o céu se abrindo e Deus dizendo: esse é meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho prazer, entende, irmãos? Jesus foi lá com fome, o diabo tentou ele, mas ele venceu. Isso é questão de vigiar e orar, para que você não venha cair em tentação. Amém? Continuando, que diz assim: não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Então você se irou contra um irmão, você se irou contra sua esposa, contra seus amigos, com qualquer pessoa que possa ser. Vai lá, faz o teu papel de cristão, pede perdão. Sabe por quê? Se a gente não pedir perdão, tem algo contra o nosso próximo, a gente não pode orar. Poder orar pode, mas nem sobe, nem chega ao trono do Senhor a nossa oração, se a gente tem algo para resolver com os nossos irmãos, com o nosso próximo, entende? Você também não pode ceiar, sabe? Aquele cálicezinho, aquele pãozinho que você também não pode cear, irmãos. Se você tiver algo contra o seu irmão, você tem que estar puro, você tem que estar leve, sabe? Em paz com todos, para poder as coisas fluírem também em sua vida. Então, continuando, vai lá, pede perdão ao teu irmão. Por mais que você não tenha errado, faça a sua parte, porque ele vai se sentir constrangido e vai pedir perdão a você, ou vai ficar, ou se sentir aliviado, tá certo? Você tem que ser diferente. Continuando, que diz: nem deem lugar ao diabo. É o que a palavra acabou de dizer, né? O que acabamos
de comentar um tempo atrás aqui, neste mesmo vídeo, que a gente não pode dar lugar ao diabo. E dar lugar ao diabo quer dizer brechas espirituais. Sabe, irmãos? Quando a gente não tem controle próprio. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda com domínio próprio, com mansidão, com sabedoria, sabe, irmãos? Para que a gente venha ser mais parecido com Jesus. O mais parecido com Jesus é o que vai nos ajudar a nos livrar de toda a prática maligna, de tudo que não agrada a Deus, que não convém ao Senhor. Tá certo, irmãos? Então vamos ser mais ousados. Ser mais ousado de buscar mais o Senhor, os seus conhecimentos, para que a gente não venha padecer por falta de conhecimento. Tá certo? Então, irmãos, o que eu te peço é ler a Bíblia, ler as Escrituras, peça ajuda ao Espírito Santo. Se você é daquelas pessoas como Pedro, assim, alguém que é muito carnal, que não aceita desaforo, né? Tem muita gente que é cristão e diz, eu não aceito levar desaforo para casa, mas a própria Bíblia diz, irmãos, que se a gente levar uma tapa na nossa cara, irmãos, a gente tem que virar a outra face. Você entende o que é isso? Quando você levar uma tapa na sua cara, você oferecer o outro lado da sua face para levar outra tapa e você não fazer mais nada. Esse é o papel do cristão. Por mais que possa ser difícil ou impossível aos olhos humanos, mas aquele que está em intimidade, em comunhão, sabe, irmãos, bem pertinho de Deus, bem pertinho de Jesus, se consagrando, jejuando, orando, ele suporta. Ele só vai dar meia volta, irmãos, e correr para os pés de Jesus, chorar talvez, ou pedir a misericórdia do Senhor, que cure essa ferida, porque não é fácil você apanhar na cara, aquilo fica doendo, sabe? Mas se você estiver em Cristo, você vai entender que a vingança não é tua, a vingança é do Senhor. Não faça nada com as suas próprias mãos. Deixa Deus pesar a mão dele sobre alguém que te fizer mal ou te fez mal, entende? Deixa que Deus, sabe, irmãos, corrige. Deixa que Deus trabalha, castiga, permite um castigo, sabe, irmãos? Porque ninguém fica impune quando toca no ungido do Senhor. Então, raciocine sobre isso. Você precisa renunciar mais à sua carne, se aproximar mais de Jesus Cristo, alimentar mais o teu lado espiritual. Porque de fato somos aquilo que nós alimentamos. Se alimentar mais a carne, vai colher da carne. Se alimentar mais o espírito, vai colher do espírito. Amém, irmãos? Então, você estando em espírito vai saber se esquivar dessas coisas que sobrevêm. E de forma que na vida de todos que estão servindo ao Senhor, tá certo? Então, eu agradeço a minha rica oportunidade. Essa foi a mensagem, sabe, de correção, de prumo mesmo, para que vocês possam entender o que é servir a Jesus Cristo.
e não se deixar levar pela religiosidade que o mundo está inserindo através de muitas igrejas. Eu não estou dizendo que todas as igrejas têm esse costume, mas muitas das vezes o que estão te ensinando está sendo distorcido. Então o véu foi rasgado de cima a baixo. Você não tem que... Terceiros não vão ter que sentir por você. Você mesmo vai sentir, você mesmo vai orar, você mesmo vai buscar o Senhor e Ele vai te responder. Sabe, irmãos? Porque Ele gosta, Ele sente prazer em ter relacionamento com cada um de nós. Amém? Essa é a